Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Esse é o momento em que vamos ouvir a voz de Deus. Assim eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 25. Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 25. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Prazeres temporários ou repentinos, esse é o tema da nossa meditação. Prazeres temporários. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos tão somente ouvir Tua voz e pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, assim sendo, falar conosco. Que Tu possas falar conosco com poder, com autoridade. Usa-me, meu Deus, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Prazeres temporários. Eu pensei nesse tema porque nós estamos na semana do Carnaval. Esse tema tem tudo a ver com o texto que acabamos de ler. Vocês sabem que o Carnaval é a festa da carne, ou por que não dizer dos prazeres temporários, repentinos. Eu ontem embarquei em Porto Seguro, na Bahia. Vocês sabem a razão. Eu fui ver minha mãe, que não estava bem de saúde, há cerca de 11 ou mais dias atrás. E a única opção de aeroporto mais próximo da minha cidade é Porto Seguro. Então eu tive que ir até Porto Seguro e tive que passar, retornar, para chegar até aqui, a Porto Seguro. E vocês sabem que, assim como Salvador, Porto Seguro, nesta época, chama muitas pessoas do nosso país e de muitos outros países para viver esta festa, este momento. Eu estava com fome. Na sexta, resolvi sair do hotel. Para minha felicidade, eu resolvi comer um hambúrguer. Felicidade porque eu tive que passar por uma avenida onde já estavam montados os trios. E atrás dos trios, muita gente já dançando, já saltando. Gente com vestes de todos os tipos, com roupas de todos os tipos. Gente que estava ali com certeza com o único objetivo: dar vazão à carne.
curtir por dias, considerando que o carnaval em nosso país leva dias. O que a carne pede. Vocês sabem que além do carnaval do calendário, existem muitas pessoas que vivem na vida carnavais. Vivem como se tivessem pulando o carnaval, expressão muito conhecida em nosso país, todos os dias, na vida. Porque se o carnaval é a festa da carne, assim sendo, vivem em função dos prazeres da carne, que são repentinos, que são transitórios, que são temporários. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos em dias onde tudo é permitido, onde o carnaval não tem a ver mais só com o calendário, com o mês do ano, mas com a vida de muita gente. Porque você sabe, assim como eu, que existem inúmeras pessoas que vivem como se não deixassem de viver pulando o carnaval. O mundo celebra esta festa, a festa da carne, onde o pecado é fantasiado de diversão e a liberdade é confundida com libertinagem. É certo que você já viu, como eu já vi, na TV, na sua casa, algum ator representando alguma empresa ou algum órgão público com a camisinha na mão, dizendo: faça com prudência, viva com prudência, com cuidado, aproveite, em outras palavras, se solte, se jogue nas ondas dos prazeres temporários da carne, que tem a ver com essa festa pagã, que na verdade, meus irmãos, tem muita gente que vive, vou dizer mais uma vez, de carnaval a carnaval. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, deixa claro que há uma diferença entre aqueles que vivem pela carne e aqueles que vivem pelo Espírito. Aqueles que vivem de acordo com os carnavais, de acordo com as festas da carne, ou de acordo com a carne, como aqueles que vivem de acordo com o Espírito. O apóstolo Paulo aqui estabelece uma distinção qualitativa e quantitativa entre os que são de Deus e os que não são de Deus, entre os que pertencem a Deus e os que não pertencem a Deus. Ouso dizer, entre eu e você, entre nós e entre os que estão, com relação, melhor dizendo, aos que estão hoje vivendo de acordo com o carnaval. A intenção do apóstolo Paulo aqui é dizer que quem é de Deus vive de acordo com as veredas do Espírito, eticamente falando, moralmente falando. Parâmetro ético e de moralidade é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo conduz este ou esta a viver eticamente na vida, não de acordo com as propagandas focadas no carnaval, ou nos carnavais da vida, mas na palavra de Deus, porque a mente, o coração é preso, cativo à palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre 3 pontos deste texto. Texto este, como disse, que estabelece uma distinção qualitativa e quantitativa entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Em outras palavras, para eu me fazer entendido com muita facilidade, entre os que vivem
servindo a Deus, cultuando a Deus, e entre os que vivem entregues aos carnavais da vida. O primeiro ponto são as obras da carne. O segundo ponto, as consequências da carne. O terceiro ponto, a solução para vencer a carne. Vamos ao primeiro ponto, as obras da carne, descrito aí dos versos de 19 a 21, em sua parte A. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso aqui fica mais evidente, mais explícito no carnaval. Os preservativos espalhados, usados pelas avenidas por onde os trios passam. Bebidas causando embriaguezes, gente no chão, embriagada, é o que se mais vê. Prostituição, ódio, porque há conflitos físicos. Quem nunca viu uma confusão no meio de um bloco de carnaval? Então, é certo dizer que esta festa, dentre tantas outras, é a que mais evidencia quem nós somos. Quem o homem é sem Deus. Porque o carnaval surgiu historicamente para dizer ao homem que não tem nenhuma preocupação com a palavra de Deus ou em fazer a vontade de Deus: viva tudo que você precisar viver. Tudo que a sua carne pedir para você fazer, faça no carnaval. Por esta razão, religiosamente falando, um equívoco desta religião, que depois do carnaval é a semana da purificação. É a ideia de que nós permitimos aqui, a nossa religião permitiu que vocês saltem, pulem, façam tudo o que vocês desejarem fazer, para depois vocês se purificarem. É o discurso do inferno, do diabo, e não de Deus. Porque a palavra de Deus não abre brecha, não abre espaço para se viver milímetro nenhum, centímetro nenhum, moralmente falando, fora do que as Escrituras ensinam, fora do que as Escrituras determinam. Paulo vai dizer: as obras da carne são manifestas. Em outras palavras, são evidentes, são fáceis de serem percebidas, de serem vistas. Não tem como esconder por muito tempo. Quem é da carne vai evidenciar que é da carne, porque não tem como ficar escondendo por muito tempo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, em outras palavras: quem é dos carnavais, quem é dos trios, quem é dos blocos de carnaval, quem é da prostituição, quem é do ódio, quem é da inveja, quem é do ciúme, quem é da festa da carne ou dos prazeres temporários, vai ficar evidente. Se há entre nós alguém que não vive de acordo com o Espírito, mas de acordo com a carne, vai ficar evidente, porque as obras da carne facilmente são manifestadas. O pecado não é algo disfarçado, cedo ou tarde ele aparece na vida de quem vive segundo a carne. Paulo divide as obras da carne em 4 grupos: pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia, pecados religiosos, idolatria, feitiçaria, pecados relacionais, inimizades, ciúmes, iras, dissensões, pecados, aquele que não vive em prol do reino de Deus com um sorriso disfarçado no rosto,
Você passa a questionar a sua fé e tudo que você tem feito em prol do reino de Deus. Portanto, eu te digo, em nome de Jesus, faça a conta. Tudo que está relacionado à carne é repentino, é temporário. Não satisfaz a própria carne permanentemente. Por isso que há necessidade de viver em função de prazer a prazer, de gole em gole, de cama em cama, de orgia a orgia, de droga a droga, de farra a farra, de carnaval a carnaval, porque não satisfaz plenamente. Os caminhos dos carnavais são os caminhos dos prazeres temporários, que não satisfazem, que não realizam permanentemente, pelo contrário, geram buracos e mais buracos na alma, cicatrizes e mais cicatrizes na alma, e às vezes na reputação, socialmente falando, estigmas, tatuagens na alma e na reputação. Nós vimos o primeiro ponto, as obras da carne. Segundo, as consequências da carne. Verso 21, parte B. Veja aí, ele diz o seguinte: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem de acordo com o carnaval da existência, aqueles que vivem pensando em viverem de acordo com os carnavais da existência, não herdarão o reino de Deus. Aqui está o ponto mais sério dessa mensagem. Paulo não está apenas alertando sobre o pecado, mas mostrando que há uma consequência, a separação de Deus por toda a eternidade. Ele está mostrando de que quem vive de acordo com os prazeres temporários, de acordo com os apetites, de acordo com os pedidos insanos, doidos da carne, não vai viver com Deus por toda a eternidade. O que significa não herdarão o reino de Deus? Não é apenas perder uma bênção ou oportunidade, é não ter a vida eterna. Olha a conta aí. O que é mais importante para nós? Estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, ou em algum outro lugar, ouvindo uma música de axé, ou fazendo qualquer outra coisa que para a carne é mais interessante. Quantos jovens estão se perdendo, jovens nascidos em igrejas evangélicas, porque não entenderam ainda a seriedade de se viver em função das coisas de Deus, ou de não viver. Não tem a ver com a bênção ou com a oportunidade, tem a ver com o destino eterno, tem a ver com a vida eterna. O pecado não apenas destrói o corpo, mas também a alma. Ele destrói a alma, a pessoa, subjetivamente, internamente, externamente. É a pessoa integralmente, é o corpo e a alma. Quantas pessoas feridas, em função de terem se entregado aos carnavais da vida, moças, machucadas, feridas, porque viveram entregues aos carnavais da vida, de cama a cama, que passou por braços de homens inescrupulosos, porque não conseguiram fazer essa conta básica. Quantos rapazes perdidos hoje, pais de famílias perdidos, mães, com cicatrizes profundas, porque esse é o resultado de quem vive de acordo com esta festa da carne, de quem vive de acordo com os carnavais da vida. Cicatrizes na alma, gente machucada, gente ferida, gente amassada,
gente que foi cuspida, porque não entendeu pela vida, que para se viver na vida bem, é preciso levar a sério as coisas de Deus na vida. O carnaval dura 4 dias, a festa, mas as consequências do pecado podem durar uma eternidade. São 4 dias. O ir para a cama com alguém, contra a vontade de Deus, produz um prazer repentino. O roubar alguém proporciona algo repentino. As bebidas, as festas, tudo isso proporciona algo temporário, curto, porque se não fosse, as pessoas não estariam buscando isso o tempo todo. Elas precisam o tempo todo disso. Mas as consequências, moralmente, fisicamente, espiritualmente, por toda uma eternidade. Fisicamente, às vezes por anos. Um acidente em função de uma embriaguez, que leva uma perna, que leva o braço. Uma gravidez em função de uma vida sexualmente irregular, errada. Uma discussão onde o ódio toma conta e gera um homicídio, uma cadeia. E tudo isto gera uma alma ferida, existencialmente, amarga, machucada, traumatizada, cismada, desconfiada, porque viveu de carnaval a carnaval. E quem vive de carnaval a carnaval vive sendo machucado, machucada, ferido e ferido o tempo todo, porque não há lei nisso, porque não há regras nesse estilo de vida, porque não há respeito nesse estilo de vida. O carnaval dura 4 dias, os prazeres desta festa e dos carnavais da vida são temporários, mas as consequências do pecado, do que se faz, podem durar uma eternidade. Você está no melhor lugar, eu estou no melhor lugar, melhor do que quem está no resort, neste momento, em função do carnaval, melhor do que quem está em Salvador, em Porto Seguro, ou na Avenida Paulista, fantasiado ou fantasiada, com um sorriso no rosto, correndo atrás de um teio. Você e eu, nós estamos no melhor lugar, porque o que você estamos plantando aqui, tem a ver com a eternidade. Terceiro e último ponto, a solução para vencer a carne. Nós vimos as obras da carne, as consequências da carne, e a solução para vencer a carne. Versos de 22 a 25. Verso 19 a 21, apresenta as obras da carne e a consequência de quem vive de acordo com as obras da carne. Os versos 22 a 25, a solução para vencer a carne. Ele diz, mas ele começa com a conjunção adversativa. É o oposto. É outra proposta, é outro estilo de vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência. Enquanto os frutos da carne é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia e por aí vai. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo parte do princípio de que quem está em Cristo não vive de acordo com os carnavais da existência e não vive desejando viver um carnaval. E o que se vê na vida
de maneira constante e permanente, não são as obras da carne, mas as obras do Espírito. Eu não estou dizendo que aqui e acolá uma outra obra da carne pode ser manifestada. Mas o tempo todo, de modo permanente, sem gestar arrependimento e dor na alma, incômodo. Não. Porque quem está em Cristo vai viver permanentemente, ou, melhor dizendo, majoritariamente, manifestando o fruto do Espírito, que é amor. Amor, alegria, paz, paciência. Difícil ver isto nesta festa, porque as pessoas vivem querendo usar umas às outras, aproveitar umas das outras. Eu e você, nós com certeza já vimos cenas que chocam nesta festa, de moças embriagadas, quase que inconscientes, sendo abusadas por marmanjos. E eles vão para lá já com essa consciência, é o momento certo, porque lá as pessoas vão estar sendo movidas pelas drogas as mais variadas, do lança-perfume ao álcool, e vão estar doidonas. As moças presas fáceis. Não há respeito, não há amabilidade, não há nada que podemos encontrar que se aproxime do que Paulo fala aqui acerca do fruto do Espírito Santo. Porque quem é de Cristo não vai estar lá. Não estar lá. E se não estar lá, o que vai ser manifestado é o oposto. Porque quem vai estar lá é quem vive de acordo com os prazeres temporários da carne, com as obras da carne. É o momento, dizem eles oportunamente, de vivermos de acordo com a nossa carne. Paulo não apenas denuncia o pecado, mas também apresenta a solução: andar no Espírito. O segredo para vencer as obras da carne não é apenas força de vontade, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Não vamos conseguir, eu e você, que estamos em Cristo, superar algumas obras da carne que se manifestam de quando em vez em nossa vida, se não formos cheios do Espírito Santo. E para isso, ou seja, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos empenhar. Nós só precisamos correr atrás. Eu, você, nós. Quando eu fico muito nervoso, muito agitado, eu já sei. A carne precisa ser mortificada. Ela precisa ser assassinada. Ela precisa ser morta. Ela precisa levar um tiro de mim mesmo, para que ela não seja majoritária. O Espírito precisa ser majoritário. E como é difícil. Mas é um caminho possível. Ler a palavra de Deus constantemente, orar constantemente, jejuar constantemente, clamar a Deus dizendo: Deus, tem compaixão de mim, de nós. Precisamos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo gera dentro de nós o que o mundo não pode oferecer: amor em vez de prostituição, alegria em vez de bebedeira, paz em vez de inimizades, domínio próprio em vez de lascívia. O Espírito Santo gera em nós o que os carnavais da vida não podem gerar, porque tem a ver com algo que não acaba em segundos ou em dias, tem a ver com algo durável, não temporário. Por esta razão que nós devemos viver trilhando os caminhos do Espírito e não os caminhos da carne.
e não os caminhos do carnaval. O mundo não oferece alegria permanente, mas passageira. O sorriso no rosto de quem vive de carnaval a carnaval é passageiro. Deus oferece uma alegria eterna. O negócio com Deus não tem a ver com o que é transitório, com o que é temporário, mas com o que é eterno. Deus não fala comigo e com você, considerando o ponto fulcral que tem a ver comigo e com você, pensando no porvir, apresentando algo que é temporário, mas algo que é eterno. O papo de Deus comigo e com você tem a ver com a eternidade, tem a ver com o destino eterno, com a vida eterna. Não tem a ver com esse mundo que há de ser destroçado, que há de deixar de existir, mas com o mundo que há de perdurar por toda a eternidade. Essa é a conta, essa é a matemática que eu e você devemos fazer o tempo todo na vida. Você prefere viver de acordo com os carnavais da existência, que proporcionam prazeres temporários, ou de acordo com a eternidade com Deus? Eu concluo respondendo essa pergunta, dizendo: o carnaval, esse do calendário, vai passar, como todos os outros carnavais. Pensar nos prazeres da carne é pensar em algo que não irá produzir nenhum resultado satisfatório, porque é pensar numa festa que em um dia vai acabar, é pensar numa realidade que um dia vai acabar. Por essa razão, eu te encorajo, em o nome de Jesus, a continuar trilhando pelas veredas, pelos trilhos do Espírito. Olhar para o mundo que vê o carnaval como qualquer outra festa, onde as obras da carne são manifestadas com repúdio, e por conseguinte agradecer a Cristo, ou a Deus em nome de Jesus por estar em Cristo, porque você está aqui, o seu olhar está focado na eternidade, porque Deus te encontrou, Ele te achou. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus por isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente cada vez mais em nome de Jesus. Eu quero